Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre com você neste horário do almoço, a tradição da discussão política, do debate dos temas importantes que formam aí a pauta da cidade, da região metropolitana e sempre a discussão aprofundando aí o máximo possível os temas de interesse nacional. Segunda edição ao vivo, não é? Nesta primeira semana de retorno aqui com os programas ao vivo do Ponto de Vista em 2018 e, claro, vivendo a expectativa de que o ano seja menos complexo, menos difícil do que foi 2015, do que foi 2016, do que foi 2017 também. A gente tem uma luz aí econômica, principalmente, né, no final do túnel para todos nós. E a nossa reprise, você sabe, também de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, 8 da noite, tudo aqui na TV Santa Cecília. Conosco nesta terça-feira, o secretário de Governo aqui da Prefeitura de Santos, Rogério Santos, para falar aí sobre as questões importantes, né? Janeiro sempre um mês muito significativo, intenso aqui para a Prefeitura e para a cidade, não é? Férias, muita gente circulando por aqui, os eventos que vão acontecer, o aniversário da cidade, enfim, não é? E as questões importantes do dia a dia da administração. Tudo bem, Rogério? Feliz 18 para você e para todos nós, né? Feliz 2018, é o que todo mundo espera. Uma boa tarde para você que está em casa, a todos, Santa Cecília, Iberê, Boturão, Santana, mais uma vez nós aqui fazemos um balanço aí do que está acontecendo e o que podemos melhorar aí para 18. Muito bom. Professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, está com a gente também nesta segunda edição ao vivo aqui do Ponto de Vista em 2018. Um bom ano também para você, Iberê, que está lá com a gente aí, claro, sempre discutindo, debatendo, opinando, né, sobre os temas do nosso dia a dia. Tudo bem, né, Iberê? Tudo bem, é um prazer começar o ano já com uma bancada tão seleta como essa aqui. E desejar a todos um feliz 2018 e as nossas esperanças sejam renovadas aí para a melhoria deste ano aí. Parar o sofrimento um pouquinho. É o que todos nós esperamos. Marcos Santana, sempre com a gente aí, atento às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista aqui, a sua participação. Você que está do outro lado acompanhando a gente. Tudo certo aí, né, Santana? Tudo certo, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje o Ponto de Vista com o Edgar Boturão completar um ano no ar. Quero agradecer a audiência de todos e cumprimentá-los, convidá-los a participar do programa, nossa pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com o Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pondevista.tv.br. Quero lembrar também que o Ponto de Vista também é transmitido ao vivo pela internet no santaportal.com.br/TV. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, você que está na reprise, uma boa noite e sempre o mantra, né? O programa termina ao vivo às 2h30 da tarde, até o horário da reprise às 8 da noite. Muita coisa pode acontecer neste confuso país, não é? Inclusive a questão do governo ir ao mercado, não é? Levantar dinheiro para cobrir rombos, problemas administrativos, enfim, não é? Que foi... Ontem o Fernando Chagas aqui fez um discurso indignado, né, contra isso. Parece que o Michel Temer ouviu lá, né? Foi exatamente. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também. E puseram o pé no breque, dizendo que realmente o que interessa é passar a reforma da Previdência. Em um ano de Ponto de Vista, não é? A gente completando hoje, exatamente, acho que cumprimos o papel no ano passado, conseguimos trazer aqui as principais lideranças da cidade, da região metropolitana, secretários, né, gente que representou o governo do estado, deputados federais, estaduais, enfim, que opinaram aqui e que trouxeram as suas opiniões, as suas reivindicações e dentro do possível fizemos aí, sem dúvida nenhuma, como a gente faz aí há tantos e tantos anos, um debate sobre os temas da cidade, da região e do país, democrático, aberto e um clima de tranquilidade, não é? Um clima de amenidade, de amizade aqui com todos, não é? E sempre democraticamente, não é? Abrindo espaço para todo mundo e levando a coisa com seriedade, não é? Sem baixaria, não é? Sem ataques pessoais, sem coisa nenhuma desse tipo, que realmente nunca foi o nosso perfil.
e que, na verdade, não leva a coisa nenhuma, não leva a nada. Momentaneamente, você pode, olha, o cara atacou fulano de tal, isso aqui, só que isso, sabe, não colabora para o desenvolvimento, para o crescimento aí da cidade, da região, de forma alguma. Meu caro Rogério Santos, estamos aí no começo do ano e a discussão envolvendo aí esse aumento Aumento ou não, né? A prefeitura decretou aumento, aí a justiça diz que não pode dar aumento nas tarifas da aviação Piracicabana, que tem lá a sua planilha, parece que era R$ 4,20, né? O pedido pela aviação, 4,07, o que a prefeitura, até onde a prefeitura foi, mas a coisa está meio enrolada, né, Rogério? Existe uma previsão contratual de reajuste baseado numa tabela GEIPOT, que é uma tabela aí desenvolvida pelo Ministério dos Transportes, que leva em conta o preço do combustível, do pneu, do reajuste salarial dos profissionais da área específica do transporte público, enfim, e também o que tem a prefeitura em termos, as prefeituras das cidades em termos de isenção, né? O percentual de pessoas que usam o ônibus gratuitamente, como os idosos, os estudantes, enfim. E também o número de passageiros. E a empresa apresentou uma planilha, o presidente da CT, o Rogério também, Xará, discutiu com a empresa e chegou a um valor de 4,5, abaixo do que a empresa queria, mas dentro do parâmetro contratual. E há, mais uma vez... 4,05, né, você quer dizer? Isso, né? R$ 4,05. E há aí um processo, né? Entraram com uma liminar, pedindo aí o não reajuste. É algo que a gente sabe que vai cair, porque é contratual, é obrigação, né? E o país, a gente precisa estabelecer as questões do contrato, que é pactuado. E não tem, nenhuma empresa funciona no vermelho. Então... tem que ser visto com seriedade, a planilha foi fiscalizada pela prefeitura e, infelizmente, é uma notícia que ninguém gosta de dar, que é aumento do transporte coletivo, que teve em toda a Baixada, né? Mas em Santos já é a segunda vez que, quando há aumento, há um questionamento e leva para a judicialização. Mas a gente tem certeza que isso vai acabar caindo, porque, como já disse, é uma questão contratual. E, curiosamente, foram os 2 primeiros anos deste governo, não deste mandato, né, do mandato anterior, 2 anos, né, que não houve reajuste, foi isso? Isso, quando houve, aí explodiu em todo o Brasil aí a greve livre, geral, o movimento do passe livre, Santos ficou 1 ano e meio sem dar reajuste, né, e reajustes abaixo. Agora o momento é outro, né, e o que eu entendo disso, Boturão, Santana e Iberê, é que a questão do transporte público é essencial. Hoje, a partir do ano passado, mais de 50% da população do mundo vive em cidades, né? 50% em cidades, 50% no campo. E no Brasil, mais de 80% da população vive em cidades. Então, a questão do transporte público é essencial. A tecnologia vem para ajudar, vem para avançar. Hoje já existem experiências de carros compartilhados. E eu acredito que o transporte público futuramente será gratuito, né? Teremos aí os carros compartilhados, através de pagamento das pessoas que podem mais, que têm um conforto a mais, usar o carro individual, sem motorista, compartilhado, é uma nova realidade, mas isso tem que subsidiar o transporte público, que deve ser gratuito. Isso é importante, mas é algo ainda que a gente não alcançou e que é algo que a gente tem que planejar para chegar até lá. Muito bem. Diga, Iberê. Eu fico observando aqui o que o Rogério está colocando. Eu gostaria de perguntar, em Brasília, existe uma frente parlamentar há muitos anos brigando, ou entre parênteses, se diz brigando pela desoneração do transporte público. Que é assim, é uma coisa que não se ouve. Deixa no município, eles se entendem com a empresa, mas eu tenho como ainda aliviar a carga das empresas. Não dá para você ter uma empresa de transporte coletivo para trabalhar como benemerência, não existe isso. Ora, por um outro lado, a prefeitura tem lá seus parâmetros e o governo federal assiste, quando ele poderia sim ajudar, transformar o transporte público com uma necessidade do cidadão de locomoção, de mobilidade urbana, mas ele não, essa frente parlamentar, não estou ouvindo falar, já faz pelo menos uns 8 ou 10 anos que não fala, mas há 8, 10 anos atrás tinha a frente parlamentar da desoneração do transporte público e ninguém mais falou.
falta esta ligação do governo federal com as necessidades do município. Essa coisa que mais assusta no Brasil. Diga, Santana. Eu quero alertar os cidadãos de modo geral e os passageiros em particular para ficarem muito alerta quando alguém vier e protestar veemente contra qualquer tipo de aumento na tarifa, né? Isso aí cheira a demagogia barata. Em São Paulo, por exemplo, vimos manifestações, interromper uma via, tocando fogo em pneus e assim por diante. E a gente sabe que não existe almoço grátis, não existe milagre. Evidentemente, nesse intervalo de tempo que houve agora o reajuste da tarifa, o aumento dos insumos do transporte coletivo aumentaram, né? Por conta da decisão do governo federal, a equiparação, a política de combustíveis no Brasil mudou drasticamente. O preço do óleo diesel, que é um principal componente, um dos principais componentes do custo do transporte coletivo, aumentou mais de 60%. Quer dizer, então, não se pode esperar que o empresário vá fazer benemerência, que ele visa buscar, logicamente, o lucro. O que a gente precisa ficar atento é fazer essa fiscalização, exigir que o poder público faça a fiscalização dessa planilha de custos e também que a empresa ofereça um transporte coletivo de qualidade à população. Agora, ficar imaginando que vai ter aumento zero, protestar, isso daí meio que é o jogo do me engana que eu gosto, né? Então, acho que as pessoas têm que ter serenidade e sim cobrar uma fiscalização de saber se esse aumento que a empresa está reivindicando é realmente o justo. Qualidade e bons serviços, a prefeitura parece que não tem assim grandes queixas, ou não? Nós entregamos agora há pouco o aumento da frota com veículos com ar-condicionado, já passa de 65%. Todos têm Wi-Fi, a questão do rebaixamento, da acessibilidade com pessoas com necessidades especiais. E é uma frota que a gente tem exigido a renovação. A boa novidade aí na Baixada é o VLT, Isso. Com o futuro para o Litoral Sul. Enfim, nós temos que investir em transporte público e transporte opcional. A Prefeitura de Santos também tem feito aí um trabalho de ampliação das ciclovias. Hoje a gente vê as ciclovias bem movimentadas. Por exemplo, na costa era questionada. Hoje eu estive de manhã cedo na costa e percebi um bom movimento de ciclistas indo ao trabalho de bicicleta, né? Embora com chuva. Chuva atrapalha um pouco, mas alguns países da Europa, né? A Holanda é um exemplo, um grande número de pessoas que só andam de bicicleta. As pessoas às vezes nem carro têm em algumas cidades na Holanda. E isso é fundamental, a gente tem que buscar isso contribui para a sustentabilidade. A busca do transporte público e alternativo é uma questão econômica e de sustentabilidade ambiental. Santos também tem como novidade o primeiro ônibus totalmente elétrico fabricado no Brasil está aqui em Santos, circulando na linha 20, e temos um ônibus híbrido, uma mistura de um trabalho feito do ônibus na partida elétrica e a partir de uma certa velocidade assume o óleo diesel. E isso também é uma maneira inteligente e sustentável de trabalhar. Então, a Prefeitura tem buscado exigir a qualidade. É lógico, cada vez mais a gente não pode se contentar com o que tem, mas tem que melhorar ainda mais com bastante fiscalização. Existem alguns problemas e a Prefeitura tem atuado em busca dessas respostas do transporte de qualidade. Diga, Santana. Ô, secretário, a gente comentou no começo do programa que essa tarifa estabelecida pela Prefeitura não era o valor que a empresa requisitava, era muito maior, né? E o prefeito Paulo Alexandre conseguiu aprovar uma lei que permite a possibilidade do poder público fazer o subsídio para poder fechar essa conta. Como a gente comentou aqui, o empresário não faz benemerência, ele busca o equilíbrio financeiro dele. Existe a possibilidade da Prefeitura ter que recorrer ao subsídio para poder fechar essa conta ou não? Olha, não é o pensamento não da administração, porque se você for... Existe uma lei que permite que o município dê o subsídio, mas nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar. Pela primeira vez em muitos anos, houve uma retração do orçamento, 1% a menos do que o do ano passado. Por quê? Por conta da crise econômica e a Prefeitura ter que se adequar. Para dar o subsídio, nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? A situação já é difícil, a gente tem privilegiado a educação, a saúde e o social. Hoje, 53% do orçamento do município está para essas três áreas, priorizando
principalmente a questão da saúde nesse momento e da educação. E para que a gente faça isso, vai ter que tirar de algum lugar. É difícil, a prefeitura já fez vários cortes possíveis, conseguimos uma grande economia aí ao longo dos anos, e esse ano que passou também, mas temos uma realidade difícil, né? 2018 promete aí que teremos uma situação melhor, mas algumas questões preocupam na própria estabilidade econômica da economia, o próprio fato das eleições, né? A gente sabe que em períodos eleitorais as especulações, principalmente do mercado, e o mercado vive de especulação, a questão de, dependendo do candidato que estiver na frente, sobe o dólar, né? Causa uma retração, um nível de confiança no mercado baixa. Enfim, é um ano também de incertezas. E incertezas até porque temos que escolher aí o que nós queremos para o nosso país. Você falou 53% do orçamento direcionados para saúde e educação, é isso? Exatamente, e social. E área social. 28% do orçamento é destinado à saúde. 28%? Quando a lei obriga ao mínimo de 15%. Né? 15%. Então, realmente está estourado. Nós temos aí 23% na área da educação e 3% na área do social. Não é brinquedo, não. Com relação ao VLT que você falou agora há pouco, Rogério, está no projeto mesmo, ampliação da linha? Em 2018 a gente pode ver alguma coisa, você acha? Ou a dificuldade financeira aí é muito grande, vai ficar difícil a gente viabilizar esses novos trechos aí das linhas do VLT? O vice-governador, Márcio França, esteve aqui em Santos semana passada, entregou algumas composições do VLT e reafirmou o compromisso que nesse primeiro semestre será lançado a obra, né? Já temos o projeto, está em licenciamento, e que lança a obra ainda nesse primeiro semestre. E tudo leva a crer que o Márcio, nesse momento, será o governador em exercício, acontecendo aí a eleição e a campanha eleitoral do governador Geraldo Alckmin. Será o governador de fato e de direito. Fala, Iberê, você gosta do VLT, né? Gosto, é bonito, mas ainda não é útil. Né? Não, é útil para aquele trecho. Não, né? Vamos, tá bom, mas não é útil ainda, falta muita coisa. Sim. A gente tem o projeto do VLT, é um projeto interessante, eu acompanho desde o início da primeira discussão, mas precisa acabar determinados trechos para que toda a sistemática de transporte coletivo seja adequada ao VLT. O que nós temos hoje ainda é um VLT andando para lá e para cá, mas o conjunto dos ônibus coletivos municipais ainda não estão focados no VLT, com circulares, com toda a redistribuição desta rede, para dar um melhor aproveitamento. Porque senão, nós temos lá, historicamente, o VLT era interessante na época, que transportava quase 100 mil pessoas para lá e para cá, principalmente São Vicente para Santos, e nós temos algumas dificuldades para expandir. Né? Uma das guerras sempre foi o VLT para o Litoral Sul, que vai acabar sendo BRT, né? Por bus, por ônibus. Mas a preocupação é que você tem que adequar. A mesma coisa, quando você tem um VLT, ele afeta todo o entorno, né? E aí você tem os relatórios de impacto de trânsito, que foram feitos inclusive pela empresa, que devem ser adaptados quando você mudar as linhas de ônibus, adaptadas à ideia do VLT. Porque senão, nós ficamos com o VLT andando para lá e para cá, é a brincadeira que eu faço, mas ainda não integrado com outros modais. Esses outros modais deverão ser integrados. A partir do momento que você continue o VLT, essa segunda fase, a terceira fase, integrado na cidade, aí o modal tem que se adaptar. Por enquanto, ainda não vejo muita utilidade, não. É investimento do Estado, né, Rogério? Do governo do Estado. Totalmente do governo do Estado. O Iberê tem razão, o VLT precisa expandir. A fase 2, que é em direção ao centro, é importante, porque é o centro de Santos ainda que possui o maior número de empregos na região. E o Litoral Sul também, como o Litoral Norte, a possibilidade de uma integração também, futuramente com Guarujá, através da ligação seca, porque dá outras utilidades, né? A expansão para o centro leva a equipamentos públicos importantes, a órgãos importantes, municipal, estadual e federal, que ficam no centro de Santos, e a questão do Litoral Sul, que é uma demanda grande. Nós temos uma região, proporcionalmente a outras regiões metropolitanas, pequena e estreita, né? Ela é comprida.
Isso. E o VLT cumpre com essa missão no corte longitudinal dessa região. E o que o Iberê fala da complementação são as linhas que seriam perpendiculares, né? No eixo norte-sul, por exemplo, no caso de Santos, e isso favoreceria, mas também a integração com as bicicletas e com outras modais, isso tudo. Mas o VLT veio para ficar, quem usa gosta, é confortável, silencioso, não polui. É um grande investimento que a Baixada Santista merecia e merece. Pena que não veio há 40 anos, né? Mais ou menos. Mas tinha por os aí, bônus, né? Que eram Mais os até, netos né? do VLT. Pois é, os Então, avós, o certo, na que verdade, nunca deveriam ter sido o certo seria isso, né? retirados, Como aconteceu na Europa, né? Que os VLTs que existem na Europa Substituíram os bondes e tal. naturalmente foram substituídos os bondes pelo VLT, né? Mas O é que VLT aqui anda nos tinha, trilhos dos bondes, né? aqui tinha as pessoas precisam entender que cada trecho da ferrovia era de uma empresa. Então você tinha da logística, você tinha da MX, você tinha uma série de truncagem que você tinha que negociar por cada uma das empresas para poder fazer uma única linha. E a indústria automobilística, né? Você entendeu? Esse foi um dos grandes problemas do VLT. Não dava para fazer tudo uma vez só. Um intervalinho rápido, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Realize seu sonho de estudar no melhor colégio da região. Grande oportunidade de descontos nas mensalidades, voltado para os que já estudam no colégio e novos alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a sua chance. Não é concurso, basta comparecer ao colégio. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Colégio Santa Cecília, há 56 anos. A educação é nossa vida. Reciclando lixo. Papéis como caixa de papelão, jornais, revistas, embalagens longa-vida, entre outros, podem ser reciclados. Mas para isso devem estar secos e limpos, sem gordura e sem restos de comida. Papel carbono, fotografias e fitas adesivas não podem ser reaproveitados. Portanto, o descarte deve ser feito no lixo convencional. Fazendo isso, você contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista. Rogério Santos, secretário de Governo, está conosco nesta terça-feira, Iberê também, o Marcos Santana. Sua participação também é muito importante, claro, né? O Santana está aí de olho. Mas a gente, claro, acompanhou aí, eu estava meio distante aí, mas as notícias chegam rápido, né? Um incêndio, né? O Rogério, lá no caminho São Sebastião, parece que são 280 pessoas que estão desabrigadas nesse momento. Queria que você fizesse um rápido resumo aí do que a Prefeitura tem feito, por que é que isso aconteceu aí mais uma vez, não é? E como é que a Prefeitura vai se virar aí para abrigar esse pessoal todo e tentar fazer com que retomem aí os seus lares, ou novos lares, enfim. Esse incêndio aconteceu na sexta-feira, a partir das 15 horas. O bombeiro prontamente começou o seu trabalho ali numa área difícil de acesso, mas tiveram sucesso ao longo de 2 horas e meia, 3 horas de trabalho. Comandante Renato, agradecer toda a corporação, o trabalho que foi feito. Não teve nenhuma vítima, algumas pessoas foram até o pronto-socorro por conta de fumaça, uma pessoa porque teve um corte no pé por conta de um vidro quebrado e uma pessoa também por uma questão ficou muito nervosa, né? Teve um mal-estar por ter ficado nervosa. Mais uma infelicidade, provavelmente o motivo foi a rede elétrica saturada. A gente sabe
que às vezes são feitas ligações clandestinas e essas ligações são usadas para equipamentos até possantes, ar-condicionados e outros equipamentos que puxam muita energia, que tem que ter uma instalação elétrica adequada e que no local não havia. A Prefeitura trabalhou junto com o Corpo de Bombeiros com a Defesa Civil do município, através da Defesa Civil do município, e em primeiro momento a Secretaria de Assistência Social, que deu toda a cobertura, distribuindo cesta básica, fazendo o cadastro social, dando todo o apoio. Quem perdeu a documentação, já encaminhamos para uma nova retirada de documentos no Poupa Tempo, a Secretaria de Assistência Social fornecendo transporte até o Poupa Tempo, enfim, dando todo o apoio nesse momento, um momento muito triste para essas famílias que perderam não só as suas moradias, mas também as coisas que adquiriram ao longo do tempo. Foi feito um cadastro inicial, aproximadamente 97 famílias se cadastraram. A gente sabe que não é tudo isso. Infelizmente, nesse momento, algumas pessoas se aproveitam da situação, né? A gente faz uma contagem das habitações por uma metragem proporcional. A área atingida tinha mais ou menos 3.600 metros quadrados, o que leva mais ou menos entre 50 a 60 barracos, moradias. Então, esse cadastro inicial foi feito, o atendimento, cedemos colchões, algumas famílias pediram para ficar em abrigo e outras preferiram ficar na casa de parentes ali próximos e para todos foi fornecido colchão, cesta básica e algum apoio. Agora, com esse cadastro inicial, nós cruzaremos dados da própria assistência social, do Bolsa Família, cadastro da Coab, enfim, vários cadastros e faremos uma triagem de quem realmente foi atingido e que precisa desse apoio. E a Prefeitura vai buscar aí. E o que as pessoas fazem aí para tirar partido de uma situação assim? Algumas pessoas se aproveitam, vão lá, dizem que tinha um barraco no local, mas a própria vizinhança, ela ajuda. Sabe que não é fala, verdade. não tinha, enfim, a população, ela age de uma maneira coerente, até para que não aconteça um abuso, né? E a Prefeitura vai dar o apoio necessário, né? Através do cadastro, através de um auxílio, enfim, das formas de apoio através de um abrigo provisório, enfim, todo o apoio que for possível a essas famílias nesse momento aí de infelicidade. Pois não. O secretário, a gente sabe que a situação financeira das prefeituras, de modo geral, é muito complicada e impede investimentos de maior importância, inclusive em projetos habitacionais. Em Santos também não é diferente. Então, depende basicamente de investimentos do governo do Estado e do governo federal. E essa semana, acho que ontem, o ministro das Cidades, o novo ministro das Cidades, que esse governo mudou mais um ministro, ele revogou a portaria que autorizava a construção de centenas, milhares de unidades habitacionais e dezenas de projetos espalhados pelo país. Eu queria saber se Santos vai ser afetada nesse corte de investimentos do projeto Minha Casa Minha Vida e quais são os projetos habitacionais que estão em andamento no município. Os projetos futuros, com certeza, terão aí algum prejuízo, né? Mas nós, esse ano, vamos entregar o conjunto habitacional na Vila Santa Casa, que é algo, né, que ali na Senador Feijó, aliás, é um fato inédito, né, no sistema habitacional, o padrão dessa construção, um edifício aí com elevador, enfim, com toda com instalações individuais de gás e água, enfim, vai ser um marco na nossa cidade, algo reivindicado há muitos anos. Nós também entregaremos conjuntos habitacionais no Morro, no Jardim São Manuel, o Caneleira, agora em fase de finalização, e também em conjunto com o Governo do Estado, no CDHU, já fechamos algumas unidades na área central, né, para atender a população, principalmente de Cortiço, e temos aí um projeto novo, através do Minha Casa Minha Vida, que é o Tancredo, em São Vicente. Na verdade, esse projeto era do PAC, Habitação, mas o formato que havia não fechava a conta. Então, a Coab reverteu e foi para o Minha Casa Minha Vida, foi pactuado, a gente tem certeza que esse projeto... Continua funcionando como antes, o Minha Casa Minha Vida, não? Ou a coisa deu uma segurada? Não, funciona, teve uma segurada, né?
houve um corte de investimentos aí nas várias áreas, como a gente falou, transporte, habitação, na saúde, né? Tivemos um represamento aí das contas da saúde, da educação, né? Temos aí a questão de 1,5 bilhão que foi desviado para a questão do fundo partidário por conta das eleições. É lamentável, né, Rogério? Não discutimos isso aqui, mas não custa a gente... Foi 1 bilhão e 300. Uma coisa que não tem sentido, né? 1 bilhão e 300 que eram destinados às emendas dos deputados e que será repassado para a eleição, vistas as regras que proíbem o financiamento, enfim, questão do financiamento por empresas. E a solução encontrada, porque também é importante, Boturão, é importante, é um custo, é um recurso que faz falta, é importante, mas a gente tem que entender o quanto vale a nossa democracia. Sim, mas... E esse processo de democracia, ele é necessário. O que precisa, que ficou muito tímido, o Iberê acompanha bem também isso aí, é a reforma política, que foi nada, né? Quando se esperava um avanço em relação à diminuição dos partidos, o número excessivo de partidos que funcionam muitos como legenda de aluguel, a questão do financiamento de campanha de uma maneira mais transparente, avançou muito pouco, a questão do financiamento das campanhas de uma maneira mais rigorosa, enfim, um sistema político melhor para o nosso país. É isso que a gente precisa, já precisaria para essas eleições, é um momento fundamental do país e a gente precisa avançar. E, infelizmente, as reformas foram muito tímidas, até porque quem está lá, a maioria não tem interesse em mudar. É o calma lá. É o calma lá. Todas as propostas feitas... Alguém levanta a mão, viu, secretário? Dirá, calma lá, vamos ver se é bom para nós aqui que já estamos no baile. Nós já estamos na festa, vamos ver se é bom. Então, quando não é bom, eles não votam, não mudam, aparece algum que eles propuseram semipresidencialismo. Cada dia eles inventam uma letrinha. E até falando desses projetos habitacionais, é interessante, ninguém cortou verba de projeto habitacional, mas existe uma técnica que é refazer novos modelos burocráticos. Isso é uma técnica interessante. Está tudo muito certo, nós não cortamos verba, mas só que você tem que fazer um recadastramento do que já está cadastrado. Aí demora um ano e meio, assim nós vamos indo. Ah, bom, agora acabou, não, mas mudou o ministro, e então, o ministro agora quer que tenha que ter a impressão digital do cara. O dinheiro está lá, então essa é uma brincadeira. Que eu não sei se eu sou meio cético a isso. Eu gosto de ver o produto acabado. Onde é que está a casa? Não está. Projeto tem um monte. Né? É a mesma coisa, onde é que está a queda da inflação? Não está. Vai no supermercado, coma. Não, o problema é aquela história toda que eu disse ontem aqui, né? Se alguém da prefeitura comete um erro, comete um engano, né? O culpado é o prefeito. Sim. Não adianta. Na rua, todo mundo conhece o prefeito. Então, se você não tem a casa, a culpa é do prefeito. O prefeito não fez a casa. Mas escuta, a prefeitura não tem dinheiro, amigo. Se o Estado não entrar com a CDHU ou a União, com Minha Casa Minha Vida, ou seja lá o que for, não está em casa porque não dá. Mas então, a prefeitura não tem grana para cobrir esse tipo de investimento. Não tem grana. Estoura em cima, normalmente estoura em cima do ente público mais próximo que as pessoas veem com a caneta na mão, que é o prefeito. Sabe que o vereador não tem essa possibilidade de definir. Então, o secretário, todo mundo sabe onde é o Rogério mora. Eles vão lá bater na porta dele. Por que isso? Porque mora você, não trabalha. Mas a preocupação qual é? A preocupação é que eles lá não estão preocupados. Agora nós vamos virar para ano eleitoral, esqueçam qualquer projeto. O governo está querendo arrumar dinheiro para pagar a dívida dele lá. É a regra de ouro, aquela coisa. Eles inventam. A regra de ouro, como eu disse, é o cheque especial. É o cheque especial. Aí já tiraram uma presidente por causa disso, agora para eles pode, vai votar. Gente, a minha preocupação, e aí eu vou contrariar um pouco o Rogério, embora respeite muito a sua opinião, a gente fala muito do sistema, e eu, como na minha área política, dizendo do sistema brasileiro, sabe o que precisa trocar? Trocar os agentes públicos. Enquanto não tivermos pessoas decentes naquele paizinho chamado Brasília, naquele abduzido pedaço do Brasil, pessoas com coerência, com dignidade, com responsabilidade, enquanto não tivermos, pode ser o sistema que for, gente. Nós temos um candidato extremamente decente, honrado, honesto e se colocando. Já disse isso aqui 1 milhão de vezes.
e não tenho procuração dele porque nunca me deu nada, nunca trabalhei diretamente com ele, como político, enfim, que é o governador Geraldo Alckmin. Um nome sério, correto, decente, não é? E tem a possibilidade, quem sabe, não é sozinho, né? Evidentemente que não é sozinho. O problema não é esse. Se ele conseguir viabilizar sua candidatura, porque dentro do PSDB, tucano bica tucano, né? Mas não é esse o problema, Edgar. E depois de conseguir vencer a eleição, a gente sabe que ele tem nós temos dois momentos. Né? Você tem uma cara nova, mas tem um sistema viciado. Viciado. Claro. Aí eu tenho um presidencialismo de coalizão, onde eu tenho que vender a alma para o diabo, porque senão não passa absolutamente nada. Eu não posso ter um ministério... Mas o governo do Estado também era viciado, com 9 ministros, 7 na Lava Jato e 2 presos. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter dificuldade para convidar um ministro como está tendo agora, gente. Porque cada vez que eu dou uma enxadada naquele mundaréu de 513 mais 81, puxa o cara, corrida. Aí, pera, não, mas esse aí tem não sei o que na Lava Jato, nas Zelotes, não sei aonde. Esta é a dificuldade. Pegaram a moça lá, a Brasil, ministro do Trabalho, já descobriu que ela devia para o empregado, tinha ação. E o Brasil está tão de perna para o ar que um juiz está proibindo um ato que é do presidente da República. Eu nunca vi isso na minha vida. O Geral da República já disse que isso eu nunca vi isso na minha vida. É prerrogativa do presidente nomear a posse da ministra. Aí vem um juiz e diz assim, não pode. Aí vem um Gilmar Mendes, que devia estar julgando lá, e fala, e o semipresidencialismo? Mas o senhor é do lado de cá ou é do lado de lá? O que o senhor faz, afinal? Então, o Brasil, as instituições estão tão embaralhadas, tão sem rumo, que a gente reza para que nessas eleições, você que está nos assistindo, aperte certo o botão lá para melhorar a qualidade do agente público. O sistema vem depois. É um ano difícil, né, complexo, como já foi dito aqui. Bom, falamos do incêndio, a questão do transporte público, enfim. E a gente sabe que 2017 foi um ano difícil, dureza para fechar as contas, enfim, não é? O funcionário público teve que... Foi o foco central aí na reta final do governo, porque todo mundo recebesse em dia, todo mundo recebeu, 13º e essa coisa toda. Agora, a gente quer saber de projetos, né, o Rogério? Como é que fica aí a manutenção da cidade, as ruas, os semáforos, calçamentos, enfim. Você acha que tem uma expectativa positiva agora, melhor para 2018, enfim, ou a coisa ainda vai ficar um pouco ali no... Até porque depois de 30 de junho, grandes coisas não podem ser feitas, né? Porque é período eleitoral, enfim, né? A gente tem sim expectativas, porque tem entregas a serem feitas, obras a serem iniciadas, mas com bastante prudência. Foi tudo muito difícil, nós tivemos um planejamento a partir de um cenário muito favorável, que foi 2013, e com muita dificuldade tivemos e temos obras aí paradas, em ritmo muito lento, e isso transformou, fez com que a gente tivesse que trabalhar mais do que o dobro, né? Buscar recursos, o prefeito foi buscar recursos. Para ter uma ideia, no ano passado, o poder público investiu 41 milhões de reais em obras. Dos 41 milhões, o ente federativo, o governo federal, que é o que mais arrecada, desses 41 milhões, contribuiu com 3 milhões e 900. O Estado com 9 milhões e 100. E o município com 28 milhões e 500. Totalizou 41 milhões e isso fez com que a gente conseguisse terminar algumas obras. Mas o grande mérito do prefeito foi buscar as parcerias. Assinado hoje com o governo municipal para terminar várias escolas, construir novas escolas, novas unidades de saúde, a UPA Central, enfim, vários equipamentos esportivos, nós fizemos grandes parcerias com empresas que trabalham aqui em Santos. Isso somou, já assinado, mais de 51 milhões, ou seja, mais do que o poder público no total conseguiu investir no ano passado, né? Sem falar do mínimo que o governo federal mandou para cá. Então, em momento de crise, você tem que ter a criatividade. Não dá para você ficar atrás da mesa reclamando da situação. E o prefeito foi buscar recursos em Brasília, com o apoio dos nossos deputados, foi buscar recursos no governo estadual, com o apoio do nosso governador, sempre, e foi buscar a economicidade dentro do poder público, uma redução
muito grande dos gastos, dos contratos. Começamos o ano com um decreto diminuindo os gastos imediatamente em 15%, começando o ano dessa forma, visto o cenário que jamais a gente tem como ter como certo, né? Fechamos aí positivamente, a questão da inflação diminuiu, né? O índice oficial ficou em 2,9%, o PIB que estava negativo foi para 0,5%. Uma notícia positiva, é o menor juros da história, que nós temos 7% de juro bancário, mas que ainda não refletiu na rede bancária, os bancos ainda não estão fazendo esse percentual, infelizmente, mas são notícias positivas, a indústria reagindo, o comércio, enfim, tudo isso leva a um ano bom. Mas nós temos que ter o pé no chão, fazer o que é essencial. O prefeito esse ano, agora, no primeiro semestre, nós vamos entregar agora no aniversário da criança. Não, no aniversário da cidade. Da cidade, né? Só de uma criança. Não, é que eu estou pensando na educação infantil. No aniversário da cidade, o Centro de Capacitação para Professores, o Darcy Ribeiro, é um grande ganho na qualificação e na atualização dos professores, em parceria com a iniciativa privada, que equipou com lousas digitais, computadores, enfim, sem custo para o município, fruto de parceria, pode fazer propaganda? Pode. A Fibria, que é uma empresa de exportação de papéis e celulose, um grande trabalho com a instalação da Fibria aqui, sensibilizou e investiu em educação. Enfim, temos aí entregas na escola no Piratininga, na Vila São Jorge, agora entregaremos a UME do Marapé, teremos também equipamentos de saúde também no Piratininga, a UPA da Zona Noroeste, a Zona Noroeste que é um grande ganho, do lado vizinho com o M. Nascimento, um grande equipamento esportivo, a UPA da Zona Leste também reativando depois de que o governo federal parou de mandar os recursos, o prefeito também foi buscar parcerias e vamos viabilizar o término dessa unidade de pronto atendimento. Enfim, são grandes parcerias. Fechamos agora também com a Fundação Lusíada a possibilidade de construção de mais 10 novas unidades de saúde, como foi feita com a UPA Central. Enfim, é essa parceria, é essa maneira transparente de se trabalhar na política que hoje a população precisa e deve buscar, né? A questão da qualidade, Iberê, dos políticos e do sistema, não existe maus políticos com bons eleitores. Às vezes me preocupa muito mais o comportamento, às vezes, da população, algumas coisas que, infelizmente, é cultura de nós, brasileiros, do que esse comportamento da política, porque está na mão do eleitor. Se o eleitor enxergar e fizer a escolha pelo coletivo e não pelo individual, nós podemos, sim, eleger um bom presidente, bom governador. Os deputados são essenciais para esse sistema político que a gente tem, e isso está na mão do eleitor, está na mão de cada um de nós brasileiros. É o voto com a consciência e não com o interesse. O intervalo, já a sequência do Ponto de Vista. Em instantes, até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só de diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 30% de desconto na matrícula e nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de 2 anos e meio. Voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê e judô. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta. Informações 3202-7126.
Muito bem, na sequência aqui do nosso ponto de vista, falar um pouquinho sobre essa sequência de 2000 e continuação do mês de janeiro, agora 2018, né? Nós teremos aí o aniversário da cidade, né, o Rogério? O baile da cidade parece estar confirmado, né? Confirmado, já os convites à venda. O fruto da venda desses convites será feito a construção da clínica escola do autista, um trabalho também pioneiro, que vai ser feito aqui em Santos, importante, e todo baile sempre, a cada ano, sempre a renda do baile é usada num equipamento com cunho educacional, social e de saúde. A nossa cidade é turística, começamos bem o ano, aí o Réveillon foi um sucesso, várias emissoras e a TV Santa Cecília, como sempre, fez a cobertura de uma maneira exemplar, porque muitas pessoas, às vezes, por dificuldades, por motivo de doença ou por questões de que está distante, acabam não vendo e acompanhando pela TV Santa Cecília, que mais uma vez, aí de parabéns, eu tive presente aí na transmissão, fez esse trabalho e tivemos aí transmissão, inclusive com alguns flashes na TV Globo, né, nacional, apresentou o Rio, São Paulo, Florianópolis e Santos. Isso é um trabalho que a gente tem feito aí ao longo de alguns anos e consolidado o Santos como uma referência no Réveillon. Sem dúvida. A rede hoteleira esteve aí com uma grande ocupação e agora toda a tivemos Baixada. Uma inauguração agora no Gonzaga, não precisa nem citar o nome do distinto hotel aí, mas é um hotel que já está na cidade, está no Canal 3, está lá na entrada da cidade, enfim, né, e que inaugurou aí mais leitos aqui para os turistas que vêm passando agora no bairro do Gonzaga, né, José? Exato, e fomentar o turismo, é uma das nossas vertentes já consolidadas, o turismo, nós temos que incrementar, fazer um trabalho de base, um trabalho de profissionalismo, e isso tem sido feito, tem buscado fazer essas políticas de fomentar a cidade, no seu aspecto cultural, histórico, não só as praias, né, como vocação, mas Santos, o que tem em Santos para vender na parte turística, principalmente sua qualidade de vida, né? É muito bom vir para Santos, para toda a Baixada, vários equipamentos históricos, né, de Bertioga a Peruíbe, enfim, é uma grande atratividade e a gente tem que saber explorar Vila Belmiro, isso. Templo do Futebol. Exato, Vila Belmiro, os bondes, temos as ruínas de Aribebê, em Peruíbe, a praia dos Sonhos lá na Itanhaém, Bertioga, os fortes, no Guarujá também. Enfim, uma grande vocação turística por toda a nossa região e Santos, lógico, aí com seus prédios, todo o centro histórico, o maior jardim de praia do mundo, o aquário, enfim. Essas atrações que têm que ser incrementadas com outras atividades e com a iniciativa privada. Diga, Santana. Ô, secretário, eu queria falar um pouquinho sobre a situação financeira da Prefeitura. No ano passado, o prefeito fez um amplo projeto de resgate de dívidas fiscais municipais. Então, eu queria saber do senhor se o montante arrecadado atendeu a expectativa inicial desse refis e também com relação ao Porto de Santos, que a Prefeitura, o povo de Santos conseguiu uma vitória importante, né? Com relação ao IPTU das empresas sediadas no Porto e também com relação ao ISS, que a Prefeitura conseguiu aumentar o valor da alíquota. E o Porto de Santos bate recordes sucessivos, bateu o recorde histórico agora em 2017, e a expectativa é que em 2018 bata o recorde maior ainda. Em consequência disso aí, a atividade econômica no município vai aumentar também. Então eu queria saber também do senhor qual que é a expectativa com relação à arrecadação de ISS no Porto de Santos para 2018. Em relação ao refis, ele foi um sucesso, arrecadamos acima do que esperava, porém a arrecadação ela caiu. Nós tivemos um déficit de arrecadação, o que estava previsto, arrecadamos 71 milhões a menos. Isso foi difícil, ainda bem que teve o refis que deu uma suplementação de recursos, senão o rombo seria maior. Os principais impostos que tiveram queda foi principalmente o IPVA em 10%, não em números absolutos, mas percentualmente foi o IPVA, 10%, o ISS e o ICMS na casa de 9%. Isso ligado à atividade econômica, sabemos que a indústria automobilística teve uma queda, mas que melhorou muito, teve um impulso no fim do ano, isso traz uma expectativa melhor para esse ano.
e a atividade da indústria e a prestação de serviço, que é a essência de Santos, a prestação de serviço. Foi com muita dificuldade. Em relação às atividades portuárias, aos impostos, há uma briga aí há mais de 20 anos da cobrança de IPTU aos terminais portuários. Havia uma judicialização que terminou esse ano e que o município teve aí, por decisão do Supremo, que deve sim e já está cobrando o IPTU das empresas portuárias que estão no porto organizado. Em relação ao ISS, foi uma escolha. A maioria os principais portos do Brasil, e a maioria deles cobra 5% do ISS. Poucos portos no Brasil importantes cobravam 3%. Cubatão já cobra 5%, tem lá uma parte portuária. Guarujá 3%, Santos 3%. E alguns anos atrás, a alíquota do ISS do porto era 5%. Então, durante 20 anos, houve uma redução de 3%. E governar é fazer escolhas, é ver o que é melhor para a coletividade. Com toda essa crise, enfrentando a crise e sabendo a responsabilidade que Santos tem com a região, em termos de atendimento, principalmente na saúde, na educação, muitas pessoas vêm de outros municípios para serem atendidas aqui, 50% do que se gasta são com pessoas de outros municípios vizinhos, é assim que tem que ser a saúde. O governo tinha algumas opções. A primeira opção é fechar a unidade, isso de maneira nenhuma foi cogitado pelo prefeito. Aumento de impostos, como o IPTU para todos, ISS para outras atividades, o prefeito também rechaçou. E qual foi a opção? O setor portuário é o setor que mais cresce, né? No Brasil, a atividade tem registrado recordes, a expectativa, aliás, em outubro já tinha batido o recorde de movimentação histórica, em outubro, né? Sem computar novembro e dezembro. O recorde garantido. E o que nós entendemos? A contribuição do porto para a nossa cidade, mais uma vez, é a atividade que está em alta, representa para o porto isso muito pouco, já fizemos aqui em outros programas várias contas, é muito pouco que representa de aumento do porto. Ah, mas a preocupação que vamos perder postos de trabalho, não. As pessoas vêm para o Porto de Santos, não é porque a alíquota é 3%, vem pela infraestrutura que a cidade e o governo do estado oferecem. Qual é o outro estado que oferece uma infraestrutura de rodovias, até de ferrovias, que o estado de São Paulo oferece e o Porto de Santos também. A infraestrutura dela implantada, a sua tradição e a sua segurança. Então, foi uma escolha acertada do prefeito, pouco impacta na vida da atividade portuária, né? Uma atividade que movimenta aí mais de 4 bilhões o Porto de Santos, e nós estamos falando aí numa média de R$ 16.500 a mais por cada média empresa portuária. Ou seja, isso não significa nada para a atividade portuária. É lógico, é um custo a mais, mas o custo a mais tem que ser imputado ao governo federal. O governo federal fica com 65% do que se arrecada no Brasil. O município, 10%. O custo do Brasil é o município que tem que arcar ou é o governo federal? O prefeito tem que ficar sentado esperando a boa vontade para que mude essa regra lá em cima e o município sofrendo? Não, aqui que as pessoas vivem. Então, o prefeito, de maneira corajosa, voltou a ter a alíquota que era antes, com total apoio dos trabalhadores portuários, enfim, dentro de um diálogo colocado. A Câmara entendeu, na pele, né, nos últimos a Câmara 20 foi anos, fundamental, entendeu isso. Né? O Guarujá, de uma maneira acertada também, o prefeito também fez o mesmo movimento, a Câmara do Guarujá elogiar o legislativo dos dois municípios, e foi uma maneira acertada. A gente tem que manter os serviços públicos essenciais. Nós tivemos aqui a notícia que o número de consultas em Santos do poder público aumentou 11%, municípios aqui da nossa Baixada 20%. E por quê? Houve uma saída de pessoas do plano de saúde, porque 70% das pessoas que têm plano de saúde são planos coletivos de empresa. Perderam o emprego, perderam o plano de saúde, vão para a rede de saúde municipal, assim como de saúde, como a de educação. O município tem que atender a população. É um sacrifício que a atividade portuária faz, mas não é um grande sacrifício. É importante, o porto é importante, as empresas entenderam, as empresas têm contribuído com a nossa cidade e tenho certeza que isso, toda a população santista entendeu a importância dessa ação. Deixa eu só registrar aqui o Arnaldo Haddad, doutor Arnaldo Haddad, médico e advogado, né, mandando uma mensagem aqui, cumprimentando toda a mesa, em especial aqui ao Rogério Santos. Está feito o registro, um abraço. Sou paciente do doutor Arnaldo. Está em muito boas mãos. Coitado. Diga, Iberê. Então, deixa eu
Eu olhando aqui, eu acho que o que o Rogério está colocando é assim, nós temos que investir no Brasil, seja quem seja presidente, ou vamos reestudar este pacto federativo, senão não vai ter jeito. E depois elogiar, lógico que é uma brincadeira, a crise. Sabe por quê? Quando nós deflagramos a crise, obrigou a todo mundo olhar detalhes da sua administração. Porque quando você não está num momento de crise, nós vamos empurrando um pouco a barriga, aí o Rogério mesmo fala, tinha 20 anos que se discutia com o Porto, apertou demais, eu vou ter que arrumar e ser criativo. Então a crise, por um outro lado, forçou a criatividade do governante. Então a gestão teve que ser adaptada a isso. É a vantagem da crise. Cortou na própria carne, tem um monte de coisa que tudo vinha se empurrando, porque não dava muita... É a mesma coisa que o seu orçamento em casa. Reduz a 50%, mano. Aí então já não come feijão todo dia, você tem que começar a se adaptar. É a mesma coisa que os prefeitos estão passando. Então a minha preocupação qual é? A crise é boa? É boa por esse lado. Lógico que ninguém quer a crise. Mas se o Pacto Federativo não for reestudado, o município vai viver eternamente correndo atrás com o chapéu na mão. Iberê, isso... Você falar a frase que a menina lá falou, a comentarista do Canal Fechado falou lá, que não, às vezes é bom o desemprego, entendeu? Porque diminui a atividade econômica, a inflação cai, não sei o quê, o poder aquisitivo aumenta, não sei o quê. Mas está viva, a moça está viva. Perdeu o emprego. Mas essa questão da concentração dos recursos em Brasília é um dos motivos que leva também à corrupção. Sem dúvida. Porque é o que você falou, a decisão fica concentrada em Brasília e há os privilégios. Então, olha, você só vai receber isso... O que você acha que falta para que se enfie goela abaixo ao presidente que assumir, ao Congresso Nacional, enfim, essa necessidade efetiva de se rever o Pacto Federativo? Um grande levante nacional, através de redes sociais, enfim, alguma coisa precisa chacoalhar esse... Primeiro, tem que chacoalhar a roseira. Primeiro que eu acho que o Brasil não precisa de reforma, precisa de uma reconstrução. Reforma fica em menos. Reforma vai ser suficiente. Então, olha, nós falamos aí da questão habitacional. O Estado, o governo federal, o município, produz habitação e aí faz esse negócio de contrato de gaveta, pessoa que morava lá, não pagava água, luz, não se acomoda na questão do condomínio, faz um contrato de gaveta e outras que já entram na fila para fazer negócio. Então vamos aí, o aluguel social, novo modelo, vamos construir e tal. Bom, aí você coloca a pessoa lá e deveria ter, para que a fila ande e outras pessoas possam ocupar, alguns critérios. Olha, depois de 2 anos, você arruma emprego, começa a te pagar tanto, você fica tal ano e depois você sai. Você colocou, você nunca mais tira a pessoa. Vem o Ministério Público, o cara entra com uma liminar, tem lei para tudo. A Bolsa Família no México é 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos, o trabalho devolve o dinheiro. A presidenta, a Dilma, em 2013, anunciou que a pobreza no Brasil, a miséria tinha acabado. Nunca acabou. Não, ela dela, é pessoal. Criou um parâmetro de extrema miséria que nunca acabou. E não acaba com o Bolsa Família. Porque a hora que você tira essa renda da pessoa, a pessoa não criou aquilo que o Freire falava do empoderamento. Não, a pessoa vive porque está sendo sustentada pelo governo. Não há uma contrapartida. Tanto é que agora, essa semana, teve uma série de verificações de auditoria que viram que mais de 10% dos Bolsas Famílias aqui na nossa região e em todo o Brasil eram de maneira inadequada. Então, a gente precisa rever todas as leis. O cara é preso, mas existe lei para soltar. O privilégio da justiça para quem é rico e o pobre, às vezes, coitado. Rogério, quer dizer, só o absurdo para mim, você ter um deputado preso, mora no presídio e recebe... Agora não recebe mais. E recebe a vantagem da residência. Isso é coisa de maluco. Estamos em cima da hora, fechando o ponto de vista. Valeu, Rogério. Obrigado. Boa sequência de ano. Você vai voltar aqui para falar mais aí sobre essas questões importantes. Quando o prefeito esteve aqui recentemente, no fechamento do ano, né? Nós tratamos de assuntos diversos, entendeu? Política, essa coisa geral, porque os secretários participam costumeiramente aqui do programa e detalham aqui essas coisas do dia a dia da prefeitura. Então, eu deixei claro aquela oportunidade. Então, está aqui o Rogério já fazendo a sua participação inicial, outros secretários virão passar aqui para a gente passar aí para o munícipe a informação correta do que acontece no dia a dia da cidade, né? Valeu, obrigado, Rogério.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e discutir, falar um pouco e mostrar o que a Prefeitura tem feito. Obrigado, Iberê, Santana, sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, é ao vivo, o Ponto de Vista, e a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, sempre às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.